Imagina só a cena trágica da morte de um recém-nascido. Agora, pensa que a nossa lei pode olhar para esse mesmo ato de duas formas completamente diferentes, com sentenças que não têm nada a ver uma com a outra. Pois é, vamos mergulhar nisso e entender o porquê. Então, hoje a gente vai destrinchar o crime de infanticídio aqui no Brasil. É um tema bem complexo que fica ali num cruzamento super difícil entre o direito, a medicina e a nossa realidade social. Para organizar as ideias, este aqui vai ser o nosso roteiro. Para começar, vamos entender como a legislação brasileira não vê a morte de um recém-nascido como uma coisa só. Na verdade, existem duas possibilidades bem distintas na mesa. Olha só essa distinção que a lei faz. É gritante. O mesmíssimo ato pode resultar em penas completamente diferentes. E tudo, absolutamente tudo, vai girar em torno de um fator crucial que a gente já vai explorar. Ok, vamos avançar um pouco para ver como a lei constrói essa diferença toda. O que exatamente está escrito lá no código para criar essa distinção? A definição parece curta, né? Mas cada pedacinho dessa frase, cada termo tem um peso gigantesco e exige uma análise super cuidadosa dos investigadores e, claro, dos tribunais. Então, o ponto central é este. Para um crime ser classificado como infanticídio, todas essas 4 condições precisam estar presentes. Todas. Se faltar uma única que seja, o caso já muda de figura e geralmente vira homicídio. Isso nos leva diretamente para o elemento mais complicado e, sem dúvida, o mais debatido da lei. Essa expressão aí, o estado puerperal. A lei usa esse termo, mas definir o que ele significa na prática é um desafio enorme para todo mundo envolvido. Médicos, advogados, juízes. Não é nem um pouco simples. Sabe, um jeito bom de entender o que uma coisa é, às vezes, é ver o que ela não é. E aqui é muito importante não confundir o estado puerperal com doenças mentais que a gente já conhece, como a psicose pós-parto. Essas são tratadas de outro jeito pelo Código Penal, podendo até levar à imputabilidade. O estado puerperal é outra categoria. A visão médico-legal mais moderna descreve esse estado como uma perturbação muito particular e temporária, que afeta mulheres que, fora daquele momento, são consideradas normais. É como uma tempestade perfeita, sabe? Uma combinação do trauma físico do parto com pressões sociais esmagadoras, tipo pobreza, abandono ou muita vergonha. E aqui tem um detalhe brilhante da lei sobre o tempo. Não se trata daquele período obstétrico de 40 dias. A lei pensa numa janela fisiopsicológica que se fecha no exato momento em que a mãe volta a ter um pensamento claro, uma ação racional. Certo. Se esse estado é tão específico, como é que os investigadores fazem para provar que ele realmente aconteceu? É exatamente aqui que o caso se transforma num quebra-cabeça forense dos grandes. A complexidade dessa investigação é tão famosa na medicina forense que ela ganhou esse apelido em latim, crucis peritório. Basicamente, a cruz dos peritos. Só pelo nome já dá para sentir o tamanho da responsabilidade que cai nas costas dos especialistas, né? Uma das primeiras e mais críticas perguntas da perícia é: o bebê nasceu vivo? Para responder isso, a principal ferramenta é um teste que já tem séculos de história. O processo é bem sistemático. A lógica é a seguinte: um pulmão que já respirou, que se encheu de ar, fica menos denso que a água e por isso vai flutuar. Isso prova que houve vida fora do útero. Agora, se o pulmão nunca respirou, ele afunda. Esse é o ponto que estabelece se houve ou não um crime. Mas a investigação não para nos testes médicos. O comportamento da mãe é analisado com uma lupa. Qualquer ato de cuidado com o bebê, limpar, vestir, alimentar, pode ser interpretado como um sinal de lucidez. E isso pode quebrar a tese do estado puerperal e mudar completamente a classificação do crime. Bom, agora que a gente passou pela parte técnica, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. O que esse crime, no fundo, está nos dizendo? Porque quando se vai olhar os arquivos dos casos, um padrão muito claro e muito trágico começa a aparecer. Não é um crime que acontece ao acaso. Ele está quase sempre enraizado em situações de profundo desespero social e econômico. No final das contas, a lei sobre o infanticídio nos obriga a encarar uma questão muito profunda. Será que estamos falando de um colapso momentâneo da mente de uma mulher? Ou será que estamos falando do resultado trágico de uma sociedade que em algum momento falhou em proteger um de seus membros mais vulneráveis?